Olá, queridos, mais uma vez aqui com vocês. É um privilégio enorme nós estarmos juntos. Esse é o podcast Palavras do Reino que mais uma vez temos, e é nossa alegria de ter você aí ouvindo, conectado conosco através desse sistema que Deus tem nos dado. É sempre um prazer, e quero lembrá-lo sempre que você pode nos ajudar compartilhando esse podcast com seus amigos ou com a sua família, e muito especialmente na temática que estamos trabalhando esses dias, que é pertinente a todos nós, do que é o cristão em meio às crises. E nesse período agora estamos falando sobre a crise dentro da área emocional, como é que a gente pode viver, e família, como é que a gente pode manter essa questão das emoções, da nossa saúde mental em meio à família, dentro desse tempo de crise. E com tudo isso você pode sim partilhar com outras pessoas aquilo que você ouvir aqui, se você gostar. Mas nesse tempo, se você quiser nos mandar um WhatsApp com a sua sugestão, sua pergunta, sua ideia, você pode fazê-lo através do telefone 067, o 9, como que de praxe, o 98478-2942, 98478-2942 é o nosso telefone para você entrar em contato conosco. Será um prazer. E hoje eu tenho aqui a alegria de estar com o pastor Sérgio Nogueira, nosso amado líder, não só pastor aqui nessa igreja, mas também representa a nossa igreja dentro do poder público e representa também todo o povo evangélico dentro da Câmara Municipal, evangélico, católico, todo habitante aqui de Dourados, cidadão douradense, beneficiado pelo trabalho do pastor Sérgio, e graças a Deus tem sido um grande trabalho. Eu estou muito feliz até por ver algumas ações que foram tomadas no início do mandato e que já estão finalizando, como associação e outras coisas que o pastor Sérgio tem conseguido para a sociedade. Ele pode até falar algumas coisas aqui, isso é muito legal. Mas também temos a presença do pastor Flávio. Ele é o nosso pastor da área de família, sempre está conosco, mas mais uma vez muito bem-vindo, obrigado. Detentor de vários cursos na área da família, através da Universidade da Família e outras coisas, e pode colaborar também dentro dessa temática. E mais uma vez conosco a pastora Gisele Fialho, que é psicóloga e também serve a Deus aqui na Boas Novas, contudo também tem seu consultório e tem parceria conosco, até uma propagandazinha, porque a gente pode fazer essa conexão entre você e o gabinete dela, o consultório dela, para que você possa conduzir alguém. Está bem? Nós vamos iniciar, portanto, mais um podcast Palavras do Reino. Palavras do Reino. Vamos começar, portanto, nós terminamos a outra semana com a ideia bastante cheia de perguntas e questionamentos e sugestões acerca de como a gente faz para viver legal. E eu lembro que terminei falando com o pastor Sérgio e a pastora Gisele, que se a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, ela é determinante para a saúde do nosso corpo, então qual seria o nosso nível de investimento para que estejamos bem? Qual seria o papel nosso como igreja, como sociedade, de investimento nisso? Puxa vida, a gente deveria preconizar isso como prioridade. Então eu quero começar hoje, eu comecei o outro pela pastora Gisele, e hoje nós vamos começar com o pastor Sérgio. Vamos lá, pastor Sérgio, um bom dia, uma boa tarde, eu sei lá, para quem está nos ouvindo, qual hora que seja, né? Olá, pastor Emerson, cumprimentar aqui também a pastora Gisele, o pastor Flávio, é um prazer participar desse podcast e apresentar aqui algumas reflexões sobre esse tema e, ao mesmo tempo, dizer aos nossos ouvintes desse podcast de que tudo o que nós colocarmos aqui é fruto da nossa experiência, do nosso dia a dia, e eu acredito que se você está nos ouvindo até aqui, é porque você está interessado nesse tema. E nós queremos contribuir com as nossas experiências. E quando se fala em crise emocional, crise na família, pastor Emerson, nós identificamos aqui Jesus como nosso exemplo de vida, né? Se você olhar, nós estávamos conversando antes de começar o podcast aqui, o senhor estava falando sobre alguns personagens, Moisés, Davi, Paulo, pessoas que foram comuns como nós, que nos seus dias tiveram crises, passaram por crises, superaram crises, deixaram exemplos de vida para nós.
E Jesus, ele vem nesse contexto de crise, ele nasce no momento de crise. Jesus, ele, juntamente com os seus pais, José e Maria, no seu nascimento, ele vivencia a crise em que Herodes manda matar as crianças, e ele é um recém-nascido, é uma criança, e o pai, José, a mãe, tem que pegá-lo e fugir para o Egito. Olha só que crise, a crise de sair de Belém, de ir para uma terra desconhecida, uma língua desconhecida, como que eles iriam morar lá dentro do Egito. E eu estive lá no Cairo, lá onde eles falam que supostamente ali tenha sido a casa onde José e Maria tenham vivido com Jesus. Mas olha só que crise, de voltar depois para sua terra, de viver uma adolescência aonde ele era diferente dos demais. Ele era um menino comum, brincava, sorria, jogava amarelinha, jogava bete-ombro lá com os demais, mas ele era diferenciado. Só não jogava bola ainda, né? Não sei se tinha bola, que era, talvez tinha lá, e se tivesse bola ele era artilheiro. Que jogava muito bem. Então, nessas crises todas, você vê Jesus iniciando o seu ministério, enfrentando Satanás, o diabo, Crise. E ali na tentação o diabo dizendo: se tu és o Cristo, Filho de Deus, manda, lança daqui abaixo, me adora. Então, que história, como Jesus tem que vencer a crise da sua filiação espiritual, porque o diabo tenta tirar ele do foco, né? Verdade. No dia a dia, crises ali com seus discípulos, crise no momento da cruz, onde ele olha para Maria, ele olha para João, e humanamente como filho, onde nem os seus irmãos criam nele, diz o Evangelho de Marcos, né? Ele tem que dizer: ó, mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Então, as crises estão presentes, e se nós seguirmos os exemplos de Jesus, de não amedrontarmos e não fugirmos das crises, mas com resiliência, passarmos pelas crises com sabedoria, com certeza nós iremos vencer. Isso é uma verdade. Corroborando contigo, antes de passar para o pastor Flávio, que não só na sua saudação, mas também já aproveitando a sua fala, acho interessante, pastor Sérgio, Hebreus 5:8, cita muito isso, que Jesus aprendeu o sofrimento, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Então poderíamos dizer que ele aprendeu a obediência por meio da crise. Então as crises, elas têm um potencial gigantesco, né, na nossa vida. Tudo depende da forma como a gente encara ela, como a gente olha para a crise. Então a resposta que a gente vai ter é mediante aquilo que a gente tem observado. Pastor Flávio, muito bem-vindo a mais um podcast Palavra do Reino. Graça e paz a todos, pastor Emerson, pastor Sérgio, pastora Gisele. É sempre um grande privilégio poder participar e contribuir com esse podcast, até porque entendo que ele contribui muito para abrir a mente das pessoas, ajudar a lidar com as crises, que é o tema que nós estamos discutindo aqui. Eu, aproveitando a palavra do pastor Sérgio, né, não só Cristo como referência, mas a própria palavra de Deus, o Salmo 128, ele diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então eu aproveito e eu coloco também a palavra de Deus, né? À medida que a gente realmente leva Deus a sério, Cristo a sério, e pratica a palavra de Deus, os princípios, os valores, a nossa vida ela é norteada, ela tem limites, ela tem a fórmula, né, do sucesso, na verdade, o manual de uma vida feliz. Não que a gente não passe pelas crises, né? Paulo deixa isso muito claro. Eu meditava ainda hoje em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, e ele motivando, estimulando os irmãos de Tessalonicenses lá, ele fala isso, né? Da fé deles, da perseverança, e deixa muito claro que eles estão passando um momento muito difícil, de perseguição, de tribulação. Mas eu entendo que as crises, elas nos fortalecem, né? À medida que a gente não tem nada que nos desafia, a nossa tendência é relaxar, acomodar.
e principalmente espiritualmente, né? A gente, qualquer pessoa que você pegar e comparar com uma pessoa que teve uma vida sofrida, outra que não teve, veio tudo de mão beijada, aquela que teve a vida sofrida, ela resiste mais fácil, por mais tempo, né? Ela se fortaleceu. Tem um ditado popular que diz que o bom marinheiro é feito no meio da tempestade, né? O mar revolto. E é uma verdade. Nós pegarmos a experiência de cada um aqui, nós vamos ver que o sofrimento, as provações, tudo isso cooperou para que nós fôssemos o que nós somos hoje, né? Para que a gente resistisse, né? E isso é uma grande verdade. E a palavra de Deus, ela está cheia, né? Todos os personagens a gente percebe, os mais se destacam são os que mais sofreram. Isso é uma verdade. E falando sobre isso, é muito importante ter essa concepção, e que penso que a pastora Gisele também pode contribuir acerca disso, e ela já vai dar o bom dia ou a saudação dela. Porém, perceba, como a gente citou no início, saúde mental, emocional, vida com Deus, eu apego-me às duas palavras citadas pelos dois pastores sobre a perspectiva de estar bem com Deus, de viver esse relacionamento com o Senhor e tendo Jesus como o seu norteador, né, como a sua fonte de esperança e vida. Portanto, o seu espírito estar bem. Se você estiver em paz com Deus, mas isso não isenta, por exemplo, de eu fazer os meus exercícios físicos para que o meu corpo esteja bem, que de maneira prática eu preciso cuidar do meu corpo, embora o apóstolo Paulo disse que o exercício físico para nada aproveita, mas ele usou uma metáfora, né? Que ao mesmo tempo ele falava do atleta, do soldado e tal coisa. Contudo, ele estava se referindo ao fato de você focar apenas nisso e não descartando isso, né? É o equilíbrio das coisas. Então, pensando sobre esse ponto de equilíbrio, ter um espírito em Deus saudável também não significa que você vai ter uma saúde emocional saudável totalmente. Que você pode também sofrer alguns tipos de reações decorrentes das crises humanas e mesmo estando bem com Deus e precisar de uma ajuda psicossocial ou não. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem nesse podcast. É um prazer estar aqui com nossos pastores. Eu acredito que sim, pastor, entrando nessa questão, nós falamos no podcast anterior sobre a questão de sermos um ser integral, né? Feito de corpo, alma e espírito. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Não é porque eu sou uma pessoa muito cristã, muito espiritual, digamos assim, né? Que é a linguagem que a maioria das pessoas usam, que eu não tenho que cuidar do meu corpo, eu não tenho que cuidar da minha mente, porque não é simplesmente eu conhecer a palavra, ou eu ler a palavra, ou eu vir à igreja, porque existe uma diferença, todos vocês com mais experiência de ministério, sabe, de religiosidade e uma espiritualidade sadia, né? Então, muitas pessoas se tornam religiosas naquele costume de ir à igreja, de ouvir uma palavra ou de ler, mas não consegue realmente colocar em prática tudo aquilo, né, que está aprendendo. E isso acaba trazendo a questão também, ainda dificultando ainda mais a questão da saúde mental. Então, nós precisamos levar em conta disso, né? O pastor estava falando sobre a questão do investimento que a gente deve fazer na saúde mental. Exatamente, né, levando em consideração tudo isso. Que tempo que eu tiro da minha semana para eu fazer um exercício físico, para eu fazer um alongamento, para eu ter um tempo de lazer com os meus filhos, com meu esposo, né, ter um tempo para mim mesmo, como pessoa, de eu me cuidar, de eu olhar para mim como um templo do Espírito, né, que precisa também estar bem comigo mesma. Quanto tempo a gente tem tirado para olhar para aquilo que a gente tem colocado no nosso corpo, né? A gente tem ingerido, que tipo de alimentos a gente tem colocado no nosso corpo diariamente, que também geram problemas físicos e emocionais, né? Dependendo da quantidade que a gente tem ingerido. Então, nós temos que levar isso em conta. E a questão... eu acredito que quando nós estamos vulneráveis na nossa emoção, ou na nossa parte mental, né, digamos assim, numa crise, no centro, né, do furacão ali da crise, a gente está nesse desequilíbrio
e acabamos por muitas vezes estar mais sensíveis, talvez, a ataques espirituais, né? Eu penso que, eu percebo, assim, pelo que eu tenho vivenciado e estudado desde a época da faculdade, de estágios, que uma pessoa, quando ela está em uma situação de uma crise emocional, ou em depressão, ou em ansiedade, né, ela se torna mais vulnerável. A mente dela parece que não tem aquela estrutura para se proteger tanto de um ataque espiritual que pode acontecer. Que as pessoas falam, será que não tem um envolvimento demoníaco nisso também? Pode ser que tenha, porque a pessoa ela está um pouco mais frágil emocionalmente, ela não está conseguindo filtrar muitas coisas, o inimigo pode encontrar essa brecha. Então é aí que se torna mais importante ainda a gente olhar para a nossa mente. Será que eu estou bem mesmo? Será que eu realmente consegui, né, lidar com certa situação que aconteceu comigo? Ou isso ainda existe um peso dentro de mim, né? É o que, quando a pessoa consegue lidar com muitas situações na vida, ela costuma dizer, né, até nos aconselhamentos, vocês devem ter presenciado isso. Nossa, parece que saiu um peso do meu ombro quando eu consegui liberar o perdão, ou quando eu consegui, entender essa situação, porque realmente é um peso que a pessoa vem carregando que não pertence a ela. Talvez tenha que partir do princípio e compartilhar essa palavra com os pastores, eles terem as considerações acerca disso. Eu acredito, partindo desse ponto, naturalmente a palavra do Senhor é o eixo para todas as coisas boas, e uma boa psicologia tem que partir do princípio saudável da palavra de Deus, naturalmente, até porque fora isso nada mais é do que especulações, porque se tem um caminho perfeito de compreensão de alma, é aquele que fez a alma, né? Então naturalmente é mais completo quando você parte do ponto inicial da criação, a saber, o Senhor. Logo, partindo desse princípio, eu então faço essa consideração de que naturalmente, tão importante quanto eu ir regularmente ao meu cardiologista, também quando eu percebo que a minha mente tem alguns gatilhos que talvez eu não consiga resolver, até dentro da família, até em questões de pai, filho e mãe, essas coisas, que às vezes o temperamento de um e outro acaba gerando conflitos e crises um tanto que acentuadas. Então, uma visão de fora, de um profissional, pode me auxiliar nisso, não é não? Posso acrescentar uma coisa, pastor? Na questão da espiritualidade também, né? A maioria dos filósofos que começaram a estudar a mente humana, eles também eram cristãos, né? Então tem muita base cristã nessa busca de compreender o ser humano pelo seu Criador, né? E estudos comprovam que as pessoas que têm um sentido na vida, né, elas têm menos propensão ao suicídio, né, a chegar a tirar sua vida. Não que cristãos não possam, como a gente já vivenciou ultimamente muitos casos, né, de suicídio entre cristãos. Mas quando se tem esse sentido na vida, e quais são os sentidos? Geralmente é ter uma família, né, a pessoa ter uma família aqui se sentir pertencente, né, a essa família, ter uma estrutura de uma comunidade como uma igreja, como uma família cristã, como o seu emprego, como questões que lhe tragam uma sensação de sentido, de estar contribuindo, né, na existência humana. Então isso é muito importante também, e levar em consideração essa questão de que nós precisamos, no equilíbrio, não é só o corpo, não é só a mente, não é só o espiritual, mas nós entendemos como cristãos que, como o pastor Flávio mencionou também, o senhor, o pastor Sérgio, que os princípios bíblicos fazem parte da nossa vida quando nos tornamos cristãos, né? E entender que também todos esses homens e mulheres sofreram também questões emocionais, né? A mulher do fluxo de sangue, a samaritana, né, ela teve que lidar com muitas questões emocionais também. E quem veio trazer a solução para elas? Jesus. Exato, exatamente. Pastor Flávio, concorda com tudo isso? O que tem a nos orientar acerca dessas coisas? Pastor Sérgio está anotando ali, vocês dois trazem aí esse conteúdo para nós que estamos querendo saber. Eu vejo, quando a gente pensa em família, principalmente assim, buscando uma fórmula de uma família bem-sucedida, uma família feliz,
e a gente olha para o retrato da sociedade que a gente tem hoje, eu elenco 10 situações que a gente pode trabalhar e que a gente precisa ter nessa família, 10 princípios. O primeiro é a autoridade, tanto da parte do pai, né, quanto da parte do marido. São coisas que a gente tem visto que tem se degradado ao longo das décadas, né? A gente vive um momento hoje de crise de autoridade muito grande, né? Por omissão do marido, do pai, e isso é um dos fatores, um dos gatilhos que tem destruído a família. O outro que eu cito aqui é a questão da submissão, tanto da esposa quanto dos filhos para com os pais. E a questão da submissão é até importante a gente abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala submissão, nós não estamos falando de ser explorado, de ser rebaixado, humilhado, mas é de entender, a esposa entender a missão do marido, o filho entender a missão e a autoridade do pai. E eu diria também referente à proteção, né? Quando a gente vai construindo todos esses princípios aí, a gente percebe que o filho ou a filha ele confia no pai, a esposa confia no marido, sabe que pode contar, né? A questão do próprio amor que faz parte, que é o princípio, né? E é a base da palavra de Deus, é a base do relacionamento com Cristo que o pastor Sérgio citou. Quando a gente vai construir isso, na sequência a gente vem o diálogo, né? Uma família que realmente tem autoridade, tem submissão, tem proteção e amor, o diálogo flui naturalmente. E na sequência vem a gratidão, né? A gente percebe que quando essas bases que nós colocamos aí, esses fundamentos iniciais aí, eles vão sendo negligenciados, nós vemos pessoas ingratas, pessoas que não valorizam nada, que acham que tudo cai do céu e que é obrigação do mundo, da igreja, da sociedade, dos pais servi-las e do próprio Deus servi-las e estar à sua disposição. E aí a gente entra num ponto também que a gente percebe que está muito aquém do que precisa, que é a questão do caráter. Se essas primeiras bases que nós falamos, esses mesmos princípios não existirem, nós construímos um cidadão sem caráter. E aí nós temos uma pessoa sem fidelidade, sem lealdade, sem verdade, sem honestidade, sem respeito. E isso é a base para qualquer tipo de relacionamento, seja familiar, seja profissional, seja espiritual, né, até mesmo com Deus, né, isso precisa existir. E isso compõe um cidadão, um cristão, um familiar bem-sucedido e feliz. A gente percebe também que quando tudo isso que nós falamos aí como fundamentos e princípios existem, é fácil perdoar, né? Porque perdão é abrir mão de alguma coisa. Perdão é você se colocar no lugar do outro, você agir com empatia. E aí vem a responsabilidade e a confiança. Então eu vejo que esses 10 princípios, eles precisam existir em qualquer cidadão, em qualquer família, em qualquer sociedade. E é o que nós temos visto, é uma desconstrução de tudo isso. É verdade, plenamente. Pastor Sérgio, concorda com tudo? Nos oriente. Eu concordo e parabenizo aí a visão da pastora, do pastor. E acredito também que quando foi dito que nós somos seres holísticos, a própria palavra de Deus confirma. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na segunda epístola, capítulo 5, versículo 23, ele diz justamente isso: e o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a volta de Jesus. Então, a palavra de Deus que nós temos em nossas mãos, e o nosso ouvinte do podcast tem uma Bíblia, com certeza, na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, você pode verificar que a palavra de Deus ela é bússola e ela te ajuda, e você pode buscar nesses ensinamentos muitas orientações que vão fazer bem para a sua vida. Se nós somos seres espirituais, e o mais importante, já foi até mencionado aqui, é o Espírito. Por que é mais importante é o Espírito? Porque ele é eterno, ele foi soprado por Deus em nós e um dia ele vai voltar para Deus. A nossa alma, que já foi explorado também no podcast anterior, que é a sede das nossas emoções, pensamentos, vontades, desejos, fazem parte, né, dessa relação entre o Espírito e o corpo. Tanto é que o corpo muitas vezes pede coisas que para a alma que contraria a vontade do Espírito de Deus. Então, nós podemos e devemos investir no corpo, na alma
mas não podemos deixar de investir principalmente na questão espiritual. E aí o apóstolo Paulo traz para a gente uma contribuição em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo. Não tomeis a forma do mundo, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu penso que se nós tivermos como propósito, dentro dessa ideia de passarmos pelas crises e investirmos, devemos investir no físico, nas caminhadas, em suar, né? Eu tenho meu momento que eu vou para a academia, eu chamo os meus filhos, a gente vai para a academia, um pega o carriola, outro pega o enxadão, outro pega a enxada, o rastelo, e a gente vai para a academia lá no nosso quintal e vamos suar um pouco. Essa é a minha academia. Quase todo dia, 5 horas, eu estou indo para a academia, até o sol se pôr, às vezes é mais de 1 hora de academia. Mas a principal também atividade que eu vejo é você cuidar da sua mente. E aí eu estou com um projeto, pastor, que em breve a gente vai estar lançando aí um curso, uma série de palestras sobre a renovação da nossa mente. E o título dessas palestras é Mentalidade de Sucesso. Deus nos criou, Deus nos formou para sermos bem-sucedidos. Quando nós não somos bem-sucedidos, nós temos que fazer uma reavaliação para ver se nós estamos no centro da vontade de Deus para nós. Porque Deus nos quer bem-sucedidos. E não são apenas algumas pessoas, mas todos nós devemos ter uma mentalidade de sucesso. E nessa mentalidade de sucesso a gente passa pelas crises como todas as pessoas normais, comuns, mas nós vencemos, porque a nossa mente ela está em Cristo. É verdade, excelente. Já estou ansioso para receber esse convite aí de participar. Muito bem, queridos, esse é o Palavras do Reino. Você que está aí nos ouvindo, é um prazer sempre contar com você. Volto a te dizer, se você está gostando do conteúdo, se está fazendo bem para ti, indique para alguém, compartilhe, se torne nosso seguidor através aí do Spotify ou qualquer outro aplicativo que você use. Mas é importante que a gente possa contar com você semanalmente, uma palavra, uma discussão legal, um papo bacana e que certamente pode ajudar muita gente. Então você é o nosso canal de bênção. Muito, muito obrigado. É dentro dessa perspectiva que a gente ouviu aqui de produzir em nós uma mentalidade sadia, em paz, em meio a um mundo de crise. E nosso tempo está terminando, mas eu quero assim deixar para esses 3 pastores que aqui estão, cada um dentro das suas habilidades e ministérios, cada um deles pode nos dar um conselho, o que nós podemos fazer para a nossa saúde emocional estar equilibrada, bem, como vai bem o nosso corpo. Eu gosto de uma palavra do apóstolo Pedro, que ele diz assim, Pedro foi João, agora me fugiu tudo, barulhou a minha cabeça, mas acho que é Pedro. Ele diz, olha, eu quero que você esteja bem, tudo vá bem na tua vida, assim como vai bem a tua alma. Então, a ideia dele é justamente dizer, olha, você, todas as outras coisas, corrobora com aquilo que o pastor Sérgio agora citou, que é a ideia de Deus, que todas as suas outras coisas, seja a vida familiar, profissional, educacional, física, deve ir tão bem quanto a nossa alma em Deus vai bem. Então, partindo desse princípio de saúde integral, boa essa fala, né? Saúde integral, gostei dessa parada aí. Enfim, seria possível viver assim? Com certeza. O que podemos fazer? Começando pela pastora Gisele e terminando com o pastor Sérgio, passando ali pelo meio, onde está o pastor Flávio, e a gente conclui com você nessa oportunidade e o Palavras do Reino. Bom, concluindo, né, eu acredito que o que pode ser feito por nós, né, colocar em prioridade montar uma lista de prioridades na nossa vida, né, que partindo desse ponto, a nossa vida espiritual, ela rege todas as demais partes, né, é como se a gente tivesse sentar num banquinho de 3 pés, faltando uma, né,
você vai provavelmente cair. Então tem que ter esse equilíbrio entre a nossa vida física, né, emocional e espiritual. Busque a Deus, né, busque ao Senhor, momentos de louvor, momentos de adoração, momentos de meditação na palavra. Busque uma ajuda profissional se você sente a necessidade de que algo não está no equilíbrio na sua vida e você já tentou outros tipos de ajuda e não conseguiu. Eu aconselho que você procure alguém e cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Existem, né, maneiras, como o pastor Sérgio falou, de se tornar ativo, de suar. O nosso corpo produz a endorfina, que nos ajuda contra a ansiedade, contra o estresse, contra a depressão. Então Deus já colocou dentro do nosso corpo tudo que a gente precisa, só que a gente acaba não utilizando eles, né, por conta de não saber realmente administrar o nosso tempo ou colocar as prioridades, né? Essa irmã aí, endorfina. Essa irmã endorfina uma vez. Então procure cuidar de si, se ver mais como um ser integral, né, pastor? Verdade. Pastor Flávio. Quando a gente pensa nesse tema de crise, a gente sabe que emocionais, a gente sabe que ela leva e acaba causando várias outras consequências, né? Parte para o lado conjugal, parte para o lado familiar, para o lado financeiro. E a gente percebe que isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece com uma sequência, né, de atitudes, de distanciamento, de esfriamento, e leva a consequências bem piores. No caso do casal, divórcio; no caso da família, pode ser ainda pior, né? Violência doméstica, homossexualismo, drogas, criminalidade, endividamento. E o importante é que nós, como igreja, a gente tem como ajudar essas famílias, as pessoas que estão numa situação dessa, ou até mesmo nós gostamos de trabalhar antes que isso aconteça, que as pessoas não precisam cair numa situação dessa. Né? Nós como pastores, né? A pastora como profissional da área de psicologia, né? A gente pode ajudar as pessoas com os vários cursos que a Universidade da Família tem em cada uma dessas áreas, fases, né, de cada indivíduo, de cada filho, e partindo como base a palavra de Deus, que é infalível. Eu gosto muito de um texto, de um pequeno versículo que está em Romanos 8:28, e que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Então, o nosso temor a Deus, ele tem que nos levar à prática da intimidade com Deus, né? Do estudo da vontade de Deus, do caráter de Deus, dos princípios de Deus. E todo o conteúdo que a gente trabalha aqui na igreja, nós trabalhamos à luz da palavra de Deus, né? Seja com o casal, seja com o homem, com a mulher, com os pais. Então é importante que, como já foi citado várias vezes, que se busque ajuda. Nós podemos ajudar, nós temos ferramentas e profissionais e pastores que vão estar orando, vão estar aconselhando, os profissionais como a pastora aqui da área, que pode ajudar essa pessoa que precisa de ajuda. É verdade, sabe, pastor Flávio, pastor Sérgio, pastora Gisele, há poucos dias eu ouvi uma frase do pastor Josué Gonçalves, que é uma referência na área de família do Brasil. Eu achei muito bacana a frase dele. Ele disse que todo divórcio começa com a ausência do diálogo. E é interessante, porque quando cessa o diálogo familiar, significa que tem uma crise instalada entre o âmbito relacional, né? E é nesse ponto que desencadeia uma série de outros fatores e chega até nisso que o pastor Flávio citou, o desequilíbrio chega a tal ponto. Por exemplo, nós, acho que todos aqui ouviram, e inclusive o ouvinte que está conosco também certamente viu, a ministra Damares expondo, em razão da pandemia, a quantidade de elevação do número de violência doméstica e do abuso sexual de menores, né, pastor Sérgio? Parece que o poder público tem recebido um crescimento de denúncias e de busca infinitamente maior do que o que vinha acontecendo normalmente. Então, isso é uma clara evidência de instabilidade mental, de desequilíbrio, de falta de paz de alma. Isso é geral, né? Eu acho que é um drama da sociedade, mas que a gente precisa estar atento. Né, pastor Sérgio? O que o senhor conclui? Pastor, concluindo o meu raciocínio, usando esse tempo final, eu volto para o texto bíblico
no Evangelho de João, no capítulo 13, aonde diz assim no versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nesse momento está passando por uma crise, porque ele está olhando, estou caminhando para Jerusalém, vou passar lá um final de semana, quarta, quinta, mas na sexta-feira eu serei traído, preso, julgado, condenado e morto. Então ele via isso, um momento de crise, mas o que levou Jesus a enfrentar todo esse sentimento ruim dentro de si, que mexia muito consigo, foi o amor de Jesus. E ele passou pela crise porque ele nos amou, ele não negou, ele não recuou, ele não voltou atrás. Então, quando você está passando por uma crise no casamento com a sua esposa, ame-a até o fim. Está passando por uma crise com o seu filho, que às vezes está envolvido com drogas, com prostituição, ame-o até o fim. Ame mais, dedique mais amor. E se essa situação ela continuar, lembre-se da palavra de Jesus em João capítulo 14, versículo 1. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quando você não tiver mais forças para vencer e superar as crises, olhe para Jesus, clame para Jesus, clame, creia nele, porque ele tem a última resposta, ele é a saída para a sua vida. Exatamente isso, ele é sempre a nossa solução prática. Como firmamos no início desse podcast, você tem nos ouvido, estamos tratando sobre a saúde mental, espiritual, emocional e tudo isso partindo do princípio básico que nada é eficaz, tudo é passageiro e peremptório se não tiver Jesus como nosso eixo central. Talvez você esteja ouvindo, está enfrentando uma crise de depressão, uma crise na família, seja o que for. Nós temos condições de lhe orientar, de lhe conduzir, quem sabe, a um profissional da área, mas a nossa prioridade é sempre fazer você entender que nada vai funcionar na tua vida, nem o psicotrópico, nem os remédios químicos, nem coisa alguma, se a tua alma não estiver segura em Jesus. E isso, portanto, é a nossa base. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos pastores que aqui estão, dessas orientações. Devemos segui-las, devemos procurar ajuda quando for necessário, devemos estar prontos a nos submeter a essas ajudas. Se você tem alguém na família que você percebe que há alguns sintomas depressivos, que a pessoa tem se mostrado com desapego de sua própria vida, no sentido de algumas palavras que indicam vontade de morrer, fique atento, nos procure, até existe um telefone, né, de auxílio para isso, especial, até porque tem uma lei estadual de prevenção ao suicídio, que foi trazida inclusive pelo pastor Sérgio Nogueira para o nosso município. Então você deve procurar ajuda, não deixa, como disse aqui o pastor Flávio, meu irmão querido, minha querida irmã, começou a goteira, não deixa virar uma cascata, sabe? É na goteira que você tem que procurar ajuda. Então nos procure a secretaria aqui de nossa igreja. Eu vou citar o telefone para você, que é o 067, o 9847-82942. Você pode ligar para nós. E aqui na igreja a gente tem um trabalho maravilhoso para o seu bem-estar físico. Olha, nós temos uma equipe pastoral adequada para a sua alma, tanto na área emocional como física e espiritual, tudo aqui para te servir. Pastor Flávio com toda a estrutura da família, o pastor Sérgio com toda essa estrutura pastoral e cursos para sua mentalidade ser mais produtiva e sadia, pastora Gisele aqui com o seu conteúdo de psicologia, atendendo quem você indicar e se você precisar também, mas também nós temos
para o seu corpo aqui na igreja, o Instituto Crescer, que fornece para os seus filhos cursos e crescimento integral, e tem também as aulas de balé, judô, muay thai, música, esportes e tanta coisa legal que você não faz ideia. Eu diria, tem bem pertinho de você a solução para muita coisa que você está vivendo. Exatamente. Aqui, meu irmão, é quase bem melhor do que quase as Bahia, entendeu? Aqui você é que negocia com a gente, brincadeira. A gente te oferece tudo isso com muito amor para que você seja abençoado e próspero em sua alma, bem como em sua família. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos aqui, pela sua presença e pela sua audiência, e uma palavra de agradecimento de cada um dos pastores, e já eu volto para te despedir. Pastor Sérgio. Quero agradecer aqui, pastor Emerson, o privilégio de participar nessa mesa e me colocar totalmente à disposição de todas as pessoas por esse mesmo número de telefone que foi apresentado aqui da IBBN. Faço parte da IBBN, do Colégio Pastoral. Me alegro muito em poder servir e me coloco à disposição de todas as pessoas que ouvirem esse podcast. Maravilha. Pastor Flávio. Quero também agradecer, pastor Emerson, pela oportunidade, pastor Sérgio, pastor Gisele, por fazer parte também dessa mesa e reforçar, nós como igreja, nosso objetivo é servir, e nós queremos fazer isso, temos prazer em fazer isso com as várias faixas etárias que nos procuram, e queremos ser procurado mesmo. Nosso papel de igreja é esse, é servir e ajudar as pessoas que precisam. É isso aí, pastora Gisele. Também quero agradecer a honra, de estar aqui com vocês, pastor Sérgio, pastor Flávio, pastor Emerson Feitosa, meu pastor, pela oportunidade. Sou a menorzinha aqui, eu acho, tanto de experiência, não de idade, mas de experiência no ministério e como psicóloga, mas é um prazer poder contribuir e fazer parte dessa igreja que tem tanto a oferecer à comunidade, É uma honra realmente estar aprendendo com os meus pastores, estar aprendendo com essa igreja, como realmente ser igreja, Que a igreja não pode ser algo que simplesmente olha para as quatro paredes ali e vê só um lado do ser humano, mas um que realmente abrange todas as necessidades, e a nossa igreja, graças a Deus, tem lutado para fazer isso. Agradeço. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, reiterando o meu grande abraço ao pastor Sérgio Nogueira, meu companheiro, ao pastor Flávio, nosso tesoureiro, nosso líder na área administrativa e também no Ministério de Família, e a pastora Gisele Fialho. Deus abençoe pelo seu trabalho, pelo atendimento às pessoas que te procuram, pela parceria com a Boas Novas. Obrigado, evangelista Anderson, pelo carinho aí na técnica. E a você, queridão, queridona, que nos ouve, carrega o teu fardo sozinho não. Jesus já te convidou a trocar o fardo seu pesado pelo dele que é levinho, e nós somos os representantes, entendeu? Nós temos aqui os fardos levinhos para trocar com o seu fardo pesado. Então, sofra sozinho não, deixa a gente te ajudar a te orientar o caminho correto, tá bom? Deus te abençoe, meu muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe, fique conosco. Em breve estaremos de novo com outro podcast levando até você palavras do reino. Deus te abençoe, um grande abraço.